Sabe aquela situação que dá um frio na espinha? Uma abordagem policial, uma prisão que simplesmente não parece certa? É um receio que muita gente compartilha e que levanta uma questão essencial sobre os nossos direitos. Hoje, a gente vai desvendar o que a lei realmente diz sobre isso, olhando para um caso real que mostra exatamente onde a justiça pode falhar. E a pergunta que guia a nossa análise é essa aqui. Será que o nervosismo, algo tão humano, tão subjetivo, pode ser a única razão para uma busca e, no fim das contas, para uma prisão? A resposta que a lei dá para isso talvez seja surpreendente. Para a gente entender isso na prática, vamos conhecer a história do João. O caso dele é um exemplo perfeito de como uma série de pequenos erros pode acabar transformando uma simples abordagem em uma grande ilegalidade. E o ponto de partida de tudo é algo bem frágil. Uma denúncia anônima. Ou seja, uma informação que chega para a polícia sem ser verificada. A partir daí, uma cadeia de eventos começa. Vamos ver a sequência. Bom, com base nessa denúncia, os policiais encontram o João e começam a abordagem. O primeiro passo, um procedimento bem padrão, é a revista da bolsa dele. E aqui, a história poderia muito bem ter terminado. Não acham absolutamente nada de ilegal nos pertences do João. Até esse momento, a denúncia não se confirmou. É exatamente nesse ponto que a coisa toda muda de figura. O critério da abordagem deixa de ser um fato objetivo e passa a ser uma coisa totalmente subjetiva, a percepção dos policiais sobre o estado emocional do João. E por causa desse suposto nervosismo, os policiais decidem fazer uma busca pessoal, uma revista no corpo do João. Dessa vez, eles encontram algo. E com isso, João é preso em flagrante. Mas a história ainda está bem longe de terminar. Ok, vamos dar uma pausa na narrativa agora e começar a análise jurídica. Porque é bem aqui, no comecinho de tudo, na abordagem, que o problema central desse caso aparece. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão. Se a busca foi ilegal, tudo o que aconteceu depois pode simplesmente desmoronar. A nossa lei é muito clara sobre o que permite uma busca pessoal. O termo-chave que a gente precisa entender é fundada suspeita. E veja bem, isso não é um palpite, não é uma intuição. A lei exige que o policial tenha motivos concretos, observáveis, algo que ele possa apontar para justificar a crença de que a pessoa está escondendo algo ilícito. Então, o ponto crucial é esse: o que vale e o que não vale como justificativa. A lei é bem clara. De um lado, a gente tem o nervosismo e a denúncia anônima, que, sozinhas, não são justificativas válidas. Do outro lado, o que a lei de fato exige: uma investigação prévia, fatos que transformem a suspeita em algo concreto. No caso do João, isso simplesmente não aconteceu. E essa ilegalidade na busca nos leva a um princípio importantíssimo no direito, conhecido como a teoria dos frutos da árvore envenenada. A lógica é até bem simples de entender. Se a busca, que é a árvore, foi ilegal, todas as provas que surgiram a partir dela, os frutos, estão contaminadas, envenenadas. Elas se tornam ilícitas e não podem ser usadas no processo. A prisão inteira fica comprometida por causa desse erro inicial. E o problema não parou na busca ilegal, não. O que veio depois foi uma série de falhas de procedimento que só pioraram a situação do João, violando outras garantias que são fundamentais. A lei estabelece um passo a passo bem claro, com prazos super rígidos, depois de uma prisão em flagrante. Tem que comunicar todo mundo imediatamente, enviar os documentos e fazer a audiência de custódia em 24 horas. E olha, isso não é opcional, são direitos. E este gráfico aqui mostra de forma muito clara o quanto esses prazos foram desrespeitados no caso do João. Basicamente, tudo que deveria ter acontecido em 24 horas levou o dobro do tempo. Cada uma dessas barras representa uma violação direta da lei, o que torna a manutenção daquela prisão ainda mais ilegal. Certo, diante de uma prisão que já começa ilegal e continua com vários erros de procedimento, a lei prevê uma solução bem específica, direta e, mais importante, imediata. O nome dessa solução é relaxamento da prisão ilegal. A palavra relaxar nesse contexto quer dizer desfazer, anular. É o sistema de justiça reconhecendo que aquela prisão, na verdade, nunca deveria ter acontecido. E isso não é uma regrinha qualquer, é um mandamento que vem direto da nossa Constituição. A Constituição Federal determina que a prisão ilegal deve ser relaxada. Não é uma escolha do juiz, é uma obrigação. Agora, um ponto muito importante. Não se pode confundir o relaxamento com outros pedidos que também buscam a liberdade. A escolha do caminho jurídico certo depende da natureza do problema. Essa distinção é fundamental.
Se a prisão já nasceu com um problema legal como a do João, o caminho é o relaxamento. Ponto. Agora, se a prisão começou legal, mas se tornou desnecessária ou se os motivos para ela simplesmente desapareceram, aí as soluções são outras: a liberdade provisória ou a revogação. A chave de tudo está na origem da prisão. É ela que vai dizer qual é o remédio jurídico correto. Para simplificar, a gente pode pensar nisso como um pequeno roteiro. Para saber qual caminho seguir, basta fazer as perguntas certas na ordem certa. A lógica é bem direta. A primeira e mais importante de todas as perguntas é esta: a prisão foi ilegal na sua origem? A abordagem estava certa? Os prazos da lei foram cumpridos? A resposta para essa pergunta define todo o resto. E se a resposta for sim, como foi no caso do João, não tem mais discussão. A consequência jurídica é uma só: o relaxamento imediato daquela prisão. E a gente termina com essa reflexão. O caso do João mostra que os procedimentos e os direitos não são só formalidades no papel. Eles são a essência da justiça. Quando eles falham, o próprio sistema está falhando. Entender como esses mecanismos funcionam é o que garante que a liberdade continue sendo a regra e a prisão a exceção.